O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenham compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito da confiança, porque nós vemos uma contraposição desta virtude. Enquanto na primeira leitura de hoje nós vemos um exemplo de falta de confiança, um exemplo de falta de fé, no Evangelho nós vemos uma atitude diametralmente oposta. A primeira leitura, retirada do primeiro livro dos Reis, nos apresenta aqui a situação que já está instalada, isto é, Salomão, filho de Davi, morreu e a casa de Davi foi dividida. Parte ficou fiel à casa de Davi e parte formou um outro reino. Então nós temos agora 2 reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Pois bem, então diz aqui que na casa de Judá estava Roboão, e o reino de Judá compreendia o templo de Jerusalém. Então o verdadeiro culto estava na casa de Judá, na família de Davi. E o outro reino tinha como rei Jeroboão. Então os nomes são parecidos, Roboão e Jeroboão. No reino de Roboão, de Judá, estava o templo de Jerusalém. Pois bem, então Jeroboão ficou pensando: nossa, o templo de Jerusalém está com Roboão, o povo vai acabar indo ao templo, vai acabar seguindo o rei Roboão, e eu vou perder o meu domínio, eu vou perder os meus reinos. Então o que é que Jeroboão faz? Ele cai na idolatria. Diz aqui, versículo 28, ele pensa: se este povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro, 2 ídolos, e disse ao povo: não subais mais a Jerusalém, vocês não vão mais para lá, vocês vão ficar aqui, e eis aqui os deuses que te tiraram do Egito. Mas não foram esses
bezerros de ouro feitos por Jeroboão. Esses eram ídolos. E diz então que ele colocou um bezerro em Betel e outro em Dan, isto é, no seu reino, no reino de Israel. Isso foi ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. Jeroboão construiu também templos em lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo, não mais da tribo de Levi. Então, Jeroboão, para salvar a sua pele, ele recorreu a todos os meios possíveis. E o que é, meus santos, que isso nos ensina? Que existe uma tentação no coração de uma pessoa que sofre, que é cair na idolatria, que é se esquecer de Deus e querer buscar toda e qualquer solução possível. Quem aqui não já ouviu algo semelhante de alguém que começou a passar por uma dificuldade financeira, de saúde, ou outro tipo de dificuldade amorosa, e aí a pessoa que se dizia católica começa a ir a espiritismo, cartomante, benzedeiras. Ah não, ali naquela igreja protestante eu posso receber a cura. E a pessoa então, para alcançar aquela sua segurança, para alcançar aquela, entre aspas, graça pretendida, ela está disposta a recorrer até ao diabo, desde que ela alcance aquilo que quer. Percebe, meus santos, que isso não pode agradar a Deus. Não agradou a Deus a atitude de Jeroboão. Não agrada a Deus uma atitude motivada por esta falta de confiança, por esta falta de fé, de modo até a virar as costas para Deus, para alcançar aquilo que se deseja. Meus irmãos, isso deve ser um ensinamento para nós, porque na nossa vida também as dificuldades, elas batem a porta. Se eu pedisse aqui, levante a mão, quem já passou por uma grande dificuldade, eu tenho certeza que muitos levantariam a mão. E a pergunta é: mas e neste momento de dificuldade, neste momento de provação, como foi que você reagiu? Você reagiu com fé? Você dobrou os seus joelhos e disse: Senhor, eu confio em Ti e na Tua misericórdia, eu espero em Ti e na Tua bondade, eu creio, Senhor, que tudo está em Tuas mãos. Porque, meus santos, é fácil dizer que cremos em Deus quando tudo está tranquilo, mas quando de alguma maneira tudo se faz treva, quando a luz parece não mais brilhar, ali é o momento de nós mais do que nunca renovarmos a nossa confiança e esperança em Deus. Ele é um Deus providente. Nós refletíamos a respeito disso ontem. Ele é um Deus providente, Ele é um Deus que intervém na história, Ele é um Deus que cuida de nós. Ele não é um Deus relojoeiro que criou o mundo com as suas regras e as suas leis e o deixou à sua própria sorte. Ele criou o mundo e continua cuidando de nós. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Pois bem, então a primeira leitura nos apresenta este cenário de descrença, de desconfiança, de falta de fé, enquanto, meus santos, o Evangelho nos apresenta um cenário tão diferente. Diz aqui, vocês lembram que Jesus está num território pagão. Lembra lá da mulher fenícia que vem pedir a cura da sua filha, e aí Jesus diz: olha, não fica bem eu dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E ela diz: Senhor, mas os cachorrinhos, eles comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Vocês lembram, né? Pois bem, Jesus continua aqui nesta região, e diz então que Jesus, continuando, uma grande multidão o seguia para ouvir a sua palavra.
Este povo estava sedento da palavra da vida. Este povo estava sedento da verdade que Jesus anunciava. Pois bem, e diz aqui que Jesus já estava há 3 dias deserto adentro, e o povo caminhando e seguindo Jesus, de alguma maneira, até mesmo em prejuízo da sua segurança, da sua subsistência, porque já não tinham mais o que comer. Mas, qual foi a antífona do evangelho de hoje? Bonita, vocês não lembram? O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Este povo no deserto, este povo aqui, na sua grande maioria pagão, sem perceber, era movido por esta sabedoria, porque embora não tivesse o pão material, eles tinham o pão da palavra de Deus. Eles tinham a palavra de Deus que lhes enchia o coração, e eles então, com toda a confiança, se entregaram a Deus, se entregaram a Jesus, seguindo inclusive no deserto. Lembremos-nos que na Sagrada Escritura, o deserto é sempre uma imagem de provação, de dificuldade, e este povo seguindo Jesus no deserto, mesmo sem ter pão. Quem aqui estaria disposto a seguir Jesus no deserto sem pão, faltando-lhe algo neste mundo, não faltando a graça de Deus, não faltando o auxílio interior, não faltando a graça que nos mantém de pé, mas às vezes sim, faltando coisas que até mesmo se apresentam como necessárias, como importantes. Quem aqui estaria disposto? Não responda rápido, meu santo, não responda rapidamente. Pense, medite e veja que, infelizmente, muitas vezes, quando a dificuldade bate à sua porta, a primeira coisa de que você se esquece é de Deus. Você se foca de tal maneira no seu problema, na sua dificuldade, na sua provação, que você é tentado até a cair no desespero. E diz aqui que este povo seguia Jesus, e diz então que Jesus chamou seus discípulos e disse: eu tenho compaixão. Interessante, não foi o povo que foi a Jesus e disse: olha Jesus, nós não temos pão, tem compaixão de nós. Não, Jesus viu, Jesus se antecipa, vendo a necessidade daquele povo, e diz: eu tenho compaixão dessa multidão. Lembre-se que eram mais de 4.000 pessoas, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. E Jesus então supera, enquanto a mulher lá, a mulher Cirofenícia, disse: Senhor, mas é verdade, mas os cães, os cachorrinhos, eles comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus aqui, ele dá muito mais do que migalhas, porque ao multiplicar o pão e o peixe, diz aqui que eles recolheram, versículo 8, Marcos, capítulo 8, versículo 8, eles comeram e ficaram satisfeitos, eles não comeram migalhas. A grande maioria aqui, pagã, porque nós estamos em território pagão. Eles comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Eles comeram muito, eles ficaram satisfeitos, e ainda sobrou bastante, e eram 4.000 mais ou menos ali presentes, e só então Jesus os despediu. Meus irmãos, na Sagrada Escritura, toda a multiplicação dos pães é sempre uma prefiguração da Eucaristia.
Isto é, aquela multiplicação dos pães lá no deserto. Aqui já é a segunda multiplicação dos pães. Pois bem, todas as multiplicações devem nos fazer voltar os nossos olhos para o verdadeiro pão, o corpo e o sangue de nosso Senhor. E assim como nosso Senhor manifestou o seu cuidado, a sua atenção, o seu carinho para com aquele povo, o Senhor manifesta o seu cuidado, a sua atenção e o seu carinho para nós. Meus irmãos, aproximar-se da Eucaristia, aproximar-se do altar de nosso Senhor, deve fazer brotar do nosso coração esta certeza: Deus cuida de mim. Quando Deus multiplicou os pães, Ele pensava na Eucaristia. Quando Deus alimentava fisicamente aqueles pagãos, Ele se recordava de nós, que temos origem pagã. Nós não temos aqui linhagem judaica, nós não somos do povo de Israel, nós somos de origem pagã. E o Senhor pensava em nós quando multiplicava aqueles pães, porque sabia que misericordiosamente Ele instituiria o sacramento da Eucaristia para alimentar as multidões. Não deixemos, meus santos, não deixemos que as dificuldades da nossa vida ofendam nosso Senhor com a nossa falta de fé, com a nossa falta de confiança. Se você está passando por uma dificuldade, agora mais do que nunca é o momento de você dizer: Senhor, eu creio em vós, e porque eu quero crer ainda mais, eu entro na fila da comunhão para receber a força do alto, o teu corpo, sangue, alma e divindade. Senhor, eu creio no teu amor, e para que eu creia ainda mais, eu entro na fila da comunhão. Claro, aqui sempre predispondo que você está preparado para isso, senão você vai se confessar para poder receber adequadamente, em estado de graça, a Eucaristia. Mas Senhor, eu creio no vosso amor, mas para que eu creia ainda mais, eu quero receber o teu corpo e o teu sangue. Senhor, eu quero te seguir e te servir, mesmo que para isso eu precise passar fome no deserto, mesmo que para isso eu tenha que passar esses 3 dias de fome no deserto, mesmo que para isso eu tenha que passar sede nesses 3 dias no deserto, mas Senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero te seguir e te servir, mas para que eu te siga e sirva com cada vez mais fé e destemor, eu preciso receber, Senhor, o teu corpo, sangue, alma e divindade. Deixemos, meus santos, que a gratidão brote do nosso coração. Não recebamos a Eucaristia com indiferença. É o presente de amor de Deus por nós, é o grande presente de amor de Deus por nós, é a antecipação do céu. Porque o que é o céu, senão a nossa comunhão perfeita e absoluta com Deus? Isto é o céu, é a comunhão total com Ele. Ora, esta união perfeita e total que nós teremos no céu, ela é pregustada e antecipada em cada Eucaristia. Então nós não podemos comungar de qualquer jeito, friamente, com indiferença no coração, mas nós precisamos receber a Eucaristia com amor, com devoção, com alegria, com gratidão, reconhecendo a sua majestade e a sua grandeza. Quando nós dobrarmos os nossos joelhos diante da Eucaristia e o sacerdote disser corpo de Cristo, você vai dizer aquele amém com todo o seu coração, isto é, eu creio, é o meu Deus aqui na frente, na minha frente, seu corpo, sangue, alma e divindade, e eu indigno, e eu indigna, sei que vou receber, porque Ele misericordiosamente a mim quis se dar. Pensou em mim quando instituiu este sacramento. E quando eu digo que Ele pensou em mim, em você, eu não estou falando de uma maneira metafórica, mas Ele pensou em cada um, chamando pelo nome, porque Ele conhece as suas ovelhas, cada uma, e as chama pelo nome,
Ele pensou em cada uma que haveria de recebê-lo, e para sustentar você e manter você fiel e firme no seu caminho, Ele quis se dar a nós como alimento. Rendamos graças, meus santos, rendamos graças a Deus por Ele não nos abandonar, e não permitamos que a desconfiança se instale no nosso coração. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei quais são os seus problemas e quais são as suas lutas, mas você não vai ser como Jeroboão. Você não vai deixar que isso leve você à idolatria. Você não vai permitir, com a graça de Deus e a poderosa intercessão da Virgem Maria, você não vai dar essa tristeza a nosso Senhor e essa alegria ao diabo, de maneira nenhuma. Mesmo que com lágrimas nos olhos, você vai entoar louvores a Deus e dizer: Senhor, eterna é a tua misericórdia, eterno é o teu amor, o Senhor é muito bom para conosco, sua ternura abraça toda a criatura, e mesmo que eu passe pelo vale, eu sei, Senhor, que tu estás comigo e eu não temerei. E mesmo, Senhor, que eu tenha que entrar deserto adentro e passar 3 dias, isto é, este tempo de deserto, eu sei, Senhor, que no momento certo tu olharás para mim e dirás: ele não tem o que comer, ela não tem o que comer, e tu me darás, Senhor, mais do que eu preciso para que eu possa me manter de pé no teu caminho e dar alegria ao teu coração. Que hoje, meus santos, ouvindo esta palavra, entremos na fila da comunhão de uma maneira diferente, dando muita alegria ao coração de Jesus e da Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.